Estamos começando aqui o primeiro podcast da Mosaico Assessoria de Marketing, chamado Ponto Cego, onde o tráfego não vira lead, o lead não vira venda, e a gente vai encontrar os gaps que vão fazer a sua empresa crescer e te trazer vários insights. Meu nome é Pedro Catrambi, eu sou o fundador e CEO da Mosaico, e eu estou aqui com Hugo Dausley e Igor. Conta um pouquinho sobre vocês aí. Contar de mim, é mais fácil contar do Igor. Eu sou sócio da Mosaico também, mas basicamente toco toda a parte de venda, a parte comercial da empresa, toda essa questão de estruturar processos comerciais, ajudar as empresas a escalar através de processos comerciais. São mais de 15 anos fazendo isso e tô aqui para ajudar e pegar um pouquinho do que esse cara aqui pode trazer pra gente, né, Igor? Boa. Bom, pessoal, eu sou o Igor Correia, tenho a responsabilidade de estruturar e potencializar o time de mídia da Mosaico. Estou aqui como um parceiro estratégico com cerca de 10 anos de experiência em estruturação de estratégia de crescimento focado em alavancas. Então, hoje, com certeza, o papo vai ser muito interessante. Estou muito bem acompanhado aqui. Pedrão, Hugo. E bora pra cima. Falando de estratégia de performance, toda empresa que quer começar a crescer, sair da pista e alçar os voos, precisa de um plano de voo, né? Porque todo avião, ele tem um plano de voo. Ele sabe aonde ele quer chegar, ele precisa de combustível, qual passageiro. Então, precisa de um plano de voo para saber o caminho para decolar e chegar ao sucesso. E o que vocês pensam sobre isso? Cara, ao longo desse tempo, assim, trabalhando... É porque eu começo muito na área de venda, de vender mesmo, de lidar com o cliente e tudo mais. Depois a minha carreira vai indo muito para a área de gestão e aí é onde eu mergulho muito nessa parte de processos, lado empresarial, tendo muito contato com pessoas que estavam criando empresas e não sabiam muitas vezes para onde ir. E o que eu percebo muito, estava até antes de vir para cá falando sobre isso com uma pessoa, um empresário bem bacana, assim, de conversar com ele. Às vezes é muito difícil, cara, o cara que tá o empreendedor, o empresário, é um cara que acha que sempre vai dar, né? Sempre vai dar para fazer alguma coisa, sempre vai dar para entregar alguma coisa, ele vai sempre no limite. E o que é mais difícil para esse cara, muitas vezes, é falar não para coisa boa e conseguir focar naquilo que de fato é para ser o foco naquele momento. Então, se eu tenho uma empresa talvez no estágio inicial, a pergunta que tem que fazer, cara, o que eu preciso para entregar, o que eu preciso entregar agora nesse estágio inicial, e você ir montando aquelas escadinhas, de acordo com a sua empresa vai crescendo, você vai estruturando melhor os processos. Só que isso não pode ser um ponto para prender o empresário, Exato. porque muita gente às vezes não cresce porque também fica engessando demais uma coisa que não é para engessar. Não sei se você concorda. Medo de avançar. Medo de avançar, com certeza. Se a gente for olhar até mesmo na aviação, continuando nessa analogia, o avião ele precisa atingir a velocidade de cruzeiro para ele conseguir decolar. E se a gente não tiver um plano de voo bem feito, desde a decolagem até o momento onde eu vou chegar, você pode se perder no caminho. Tanto com o foco em oportunidades boas que vão chegar, mas às vezes a gente tem que abrir mão do bom para poder ter o ótimo para a empresa. Então a gente deixar as oportunidades que não estão no timing correto de lado para que a gente tome decisões melhores é importante, e a gente entender em qual momento a gente está. Às vezes a gente está na pista ainda, taxiando para começar a decolagem, e a gente precisa alcançar a velocidade de cruzeiro para começar a decolar. Então é importante que eu entenda o que eu preciso para esse tempo, o que eu consigo arcar para esse tempo e o que eu estou esperando para esse tempo. O que é a minha velocidade de cruzeiro? Quais são as métricas que são mais importantes, que vão mostrar num ponto de vista de negócio que a minha companhia está pronta para começar a decolar, para entrar em uma fase de scale up, ou então até mesmo numa estruturação mais robusta de time, enfim. Por qualquer área que a pessoa vai, ela tem que entender o que é velocidade de cruzeiro para ela, que é esse ponto. Às vezes, você não vai alcançar essa velocidade de cruzeiro se você se engessar. Eu concordo completamente com o que o Hugo trouxe. O que é esse engessar? Eu tô seguindo numa mesma linha, eu não alcancei as métricas necessárias, e aí, por não alcançar essas métricas necessárias, eu quero parar as minhas ações de marketing, ou eu acho que não tem mais jeito, quando na verdade eu não estou explorando outros canais, eu estou com medo de dar um passo em um canal que às vezes não é tão convencional. Sim. Então essas coisas realmente ajudam a você conseguir planejar o teu crescimento e não ser algo aleatório e totalmente baseado no teu feeling. A tua experiência é importante, o teu feeling é importante, mas ele precisa ser contraposto aos dados e às métricas necessárias para que você possa avançar, para você saber por onde avançar. Por um caminho onde os custos são menores e os resultados são maiores, entendeu? Vai daquela famosa frase, né? Se você não sabe para onde quer chegar, qualquer lugar serve. Exato. Se você não tem um planejamento nos próximos anos para onde a sua empresa está indo, aonde você quer chegar, não sabe dizer não
no meio da jornada e é super tentador. No meio do caminho a gente vai ter um monte de ideia, um monte de oportunidade, só que a gente tem que saber dizer não para aquilo naquele momento. E fazer o famoso 12 por 8. Eu falo bastante que vai dar tudo certo se você tiver um bom plano de voo. Mas, cara, essa questão do plano de voo eu acho muito interessante porque você tem... Eu vejo muito assim, conversando com a galera, você tem, às vezes, dois extremos, né? Tem um cara que quer crescer sem ter nada, sem nenhum tipo de plano, vai só no feeling, e tem um cara que ele quer ter muito plano para crescer. É muito importante, processos são importantes, né? Então, para tudo. Né? Então, se eu tenho uma empresa de tecnologia, quais são os processos que eu preciso colocar dentro dela? Do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de pessoas, do ponto de vista comercial para atrair os clientes certos, beleza. Só que esses processos precisam ser vivos, né? É porque a empresa ela vai passar por várias fases. Eu vou ter o iniciozinho dela ali, sim. Depois talvez se eu começar a dar tração, a gente encontrar as métricas ideais, tá na hora de escalar, exato. Tá na hora de escalar, agora tá na hora talvez de eu vou captar investimento, não vou captar investimento, vou fazer, como é que eu vou fazer isso? Cada momento desse, cara, a empresa já tá numa fase diferente, ela é um organismo vivo. Então se eu não pego aquele processo e tô em constante revisão daquilo ali, conversando sobre aquilo a todo momento, para fazer com que aquilo ali consiga, de fato, manter a minha empresa nos eixos, eu posso ou perder o time de revisar aquilo ali ou deixar a minha empresa muito engessada e aí, de fato, eu posso perder tração no negócio e o avião ele para de alçar os voos que ele quer alçar, entendeu? Boa. E cai, né? E falando ainda de processo e estratégia, a gente entra agora num espaço falando sobre marketing e estratégia, a importância das empresas se prepararem estrategicamente para poder gerar escala. Sim. É porque muitas das vezes as empresas, os empresários se prendem nos processos e esquecem da estratégia, a importância que a estratégia tem. E quando se fala de uma assessoria, uma agência de marketing, a cobrança vem muito grande dentro da parte de resultado final, mas pouca importância dentro da estratégia macro criada para poder gerar o resultado. Então é sempre um olhar no micro e um pouco olhar no macro também, quando se fala de estratégia. Sim, eu concordo, não sei se você quer falar um pouco sobre isso. Pode começar, eu vou falar também, mas pode começar. Cara, tem bons pontos para falar sobre, daria para fazer um podcast só sobre isso aí, mas primeiro você tem uma diferença muito grande entre aquilo que é o marketing operacional e aquilo que é o marketing, de fato, o marketing estratégico. Eu não gosto muito de pensar do ponto de vista operacional, não sou operacional, sou extremamente comercial, mas do ponto de vista estratégico, cara, eu acho que assim, existe um erro muito grande na execução daquilo que é marketing, né? Porque a galera não entende que tá ligado diretamente ao quanto talvez você vai ter de venda, ao quanto talvez você vai ter de atrair o cliente certo para você, ao quanto talvez você vai conseguir alimentar teu time comercial com o público certo para que o teu time comercial consiga executar o processo comercial que tá feito ali. Do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de olhar para o meu negócio, o marketing ele tem uma importância muito grande porque, cara, qual é a comunicação certa que eu tenho que estabelecer para atingir meu público? Como é que eu vou falar com esse cara? Esse cara tá em que região? Esse cara faz o quê? Compra como? Qual o comportamento desse cara de consumo? Esse cara tá na rede social? Não tá na rede social? Como é que eu vou atingir? Então, tudo isso, cara, são vários tentáculos do negócio que o cara tem que parar para pensar para ele conseguir montar uma estratégia para ele poder executar bem aquela estratégia. Então, se esse cara não entende que, cara, eu tenho uma empresa, a minha empresa X que, tem uma padaria. Só que eu tenho uma padaria, eu posso ter uma padaria numa reunião AAA de uma cidade grande, eu posso ter uma padaria no interior. Essas duas padarias, a comunicação delas vão ser completamente diferentes. Podem ser muito boas, mas a comunicação e a forma de engajar o cliente vai ser completamente diferente. Então, pensar do ponto de vista estratégico, ao meu ver, é sempre pensar com a cabeça do cliente e não com a minha. Entendeu? Sim. Não, faz total sentido. Eu acho que existe um movimento de marketing de sair de algo caro e inalcançável para um empreendedor pequeno e médio. A gente está falando de PME mais ou menos aqui, para uma transição de um marketing um pouco mais acessível, não tão caro, onde você consegue explorar outros canais. E isso acaba confundindo a cabeça do empreendedor, do gestor, relacionado ao resultado que ele vai ter sem um planejamento estratégico bem feito. É um movimento comum hoje. A gente vê em grandes companhias o CEO, ou então um responsável, um general manager, trazer a pessoa de marketing mais para perto, para que ele consiga entender junto com ele
como que o cliente está se movimentando, quais são as facetas do cliente em relação ao consumo, se ele está no digital, se não está, se ele realmente consome, por exemplo, em múltiplos canais ou em um canal só, ele só consome um canal e compra no outro. Esses são detalhes importantes também para a construção da estratégia, mas muitas vezes, se tratando da agência, as pessoas perdem a lógica que é necessária como se tivesse um time dentro de casa, que é o quê? Eu vou planejar a estratégia, o meu marketing vai entender como passar isso adiante e tornar a minha empresa visível para o mercado, se movimentando. Se a gente for pegar o próprio nome, a gente for entender o marketing, ele não tem uma tradução própria, mas você entende que é um mercado em movimento. Se você é o marketing de uma empresa, você está colocando a empresa em movimento no mercado. Então, se você está colocando a empresa em movimento no mercado, você precisa entender quem são os consumidores do mercado, qual é a praça que você vai entregar, além dos 4 P's de marketing, que não é o tema que a gente vai falar aqui, mas é um fundamento de marketing, é você encontrar, por exemplo, uma estruturação estratégica para o teu Product Market Fit. Boa. Que é assim, o teu mercado, ele está disposto a pagar o preço que você está querendo cobrar? Ele está consumindo nos canais que você quer colocar? É um benchmark, né? É o benchmarking que você fez, por exemplo. Vamos supor que a pessoa fez. Se não fez, é o primeiro passo. Fazer um benchmark, entender a persona e começar a cruzar como que você vai ser competitivo. Se não tem ninguém igual, você tem uma grande vantagem de ser o primeiro passo, mas você vai ter que abrir caminho. Se tem outras... Isso, né? Exatamente, você vai abrir o caminho. Você vai ter que trabalhar mais o awareness, você vai ter que trabalhar muito mais a consideração de marca, mas se já existe caminho traçado, por qual caminho as pessoas foram? A estratégia foi por preço ou por valor agregado? Boa. Entendeu? Todas essas linhas também tem que vir da empresa. Tudo bem que a agência pode oferecer auxílio estratégico para a empresa, mas dependendo do porte dela, já a agência ela não tem o poder de chegar na empresa e mudar completamente o marketing, mas de fazer a conexão entre a estratégia e como aquilo vai ser operacionalizado, para aí sim a gente ter, entendeu? Uma congruência daquilo que a gente está trabalhando. Então, tanto o mercado para você fazer captação de pessoas para o teu time de marketing, quanto você encontrar uma agência, que alguém que faça isso, né, terceirizado, existe a complexidade justamente por esse olhar. Por isso que a gente se denomina de assessoria e não agência. Porque a diferença da maioria das agências não é colocar um jargão, agência e assessoria é muito diferente. No fim, a entrega pode ser a mesma relacionada a pacote de produto. Mas a gente, como assessoria, a gente faz isso. Sim. A gente olha o negócio como parceiro, né? Daquele negócio. Sim, perfeito. Porque às vezes a gente vai entregar um serviço de tráfego, mas não é aquele serviço de tráfego que vai gerar escala para um PME no primeiro momento. Exato. Vai ser um posicionamento digital. Vai ser outra parada. E isso aí vai pegar num ponto, talvez tenha uma frase que pode ser muito boa para isso, que é aquilo famosa. Marketing bom, cara, não é o marketing que aparece. O marketing bom é o marketing que converte. Total. Entendeu? As pessoas têm que aprender a pensar, marketing é venda. Se teu marketing não tá alinhado com o teu comercial, sim, você não vende. Se é toda a propaganda que você faz, toda ação que você faz, seja digital, seja fora do digital, se ela não tá convertendo e você só tá aparecendo, cara, teu marketing não tá bom. Exato. Tá? E aí tem um ponto muito interessante que é um ponto assim, que a gente encontra, né, quando a gente vai trabalhando com as empresas, muitas falhas. Porque o cara, ele olha do ponto de vista assim, cara, eu preciso de lead, eu preciso de cliente, eu preciso trazer cliente pro meu negócio. Aí você monta todo um processo. Aí aquele processo personaliza, negócio a negócio, como é que a gente vai montar a campanha para esse cara e tudo mais. Cara, só que o cara não tem tudo isso que ele falou, vai apontar para onde? Eu preciso pegar toda essa informação e colocar isso numa estratégia comercial para que o meu time comercial esteja alinhado com o meu time de marketing. Exato. Do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de comunicação, qual o tom de voz que a minha empresa vai usar, como é que ela vai falar, exato, qual é o script de venda que eu vou usar aquilo ali para que eu consiga estar alinhado com o time de marketing para conseguir finalizar a entrega para o meu cliente. Senão, ou eu posso ter um problema. Ou eu vou ter um marketing muito forte, muito estratégico, cara, que consegue atrair o cliente e eu não converto, porque eu não tenho estrutura comercial suficiente ou alinhada com o meu time de marketing, ou eu posso ter o inverso. Eu tenho uma estrutura comercial muito boa, com um time de venda muito bom, muito pujante, mas eu não fiz todo esse processo, sim, que o Igor acabou de falar, então eu não consigo atrair o cliente certo no meu negócio. Marketing fica fraco. E a partir de qual momento que o empresário precisa disso? Porque, tipo assim, eu preciso de toda essa estrutura, de ter um marketing, né, que pensa a nível negócio, que é uma assessoria,
ou então eu consigo fazer aqui do meu jeitinho, sem um CRM, sem nada. Tem empresa que cresce, não é uma regra para todo mundo. E cresce por quê? Justamente porque encontrou uma lacuna de mercado ali, encontrou um diferencial, começou a vender. E depois, para conseguir escala disso, que eu acho que é o maior desafio. Se você meter o pé, acelerar, você vai crescer. Mas vai chegar um momento que você vai ter que fazer uma manutenção no teu carro ali, para poder continuar o teu caminho. Eu penso sobre esse ponto o seguinte, que até mesmo se você pegar, meter o pé, acelerar e crescer, você pode quebrar crescendo. Porque sem um planejamento estratégico bem feito de marketing também, não só de marketing, de canais, de vendas, às vezes você pode seguir por um canal que ele tá te gerando uma dívida gerencial. Dívida gerencial é você tá fazendo algo agora para gerar receita agora, mas você tá destruindo o teu pavimento futuro, entendeu? É esse o ponto. Pode gerar uma dívida gerencial ou então o seguinte, se você sai desacerbado querendo ir para qualquer lugar, você pode estar acelerando para o lado contrário do que a tua empresa deveria ir. E aí parece que você está crescendo porque está chegando receita, mas daqui a um tempinho você vai perceber que não era o caminho que você queria, você ficou mal posicionado no mercado, atrapalhou o teu time de vendas porque o público que você queria era, por exemplo, um cluster X e você está atendendo Y, e aí você começa a atrapalhar por causa de um posicionamento de marketing a tua estrutura comercial. Então, respondendo ao ponto do quando é o momento de fazer isso, eu entendo que assim, o melhor dia era ontem, o segundo melhor é hoje. Por quê? Mesmo que dentro do seu nível, entendeu? Nem todo mundo precisa de uma estrutura grandiosa para poder fazer algo acontecer, mas minimamente um planejamento estratégico de marketing, uma boa conexão com o comercial, ainda que a pessoa possa ser uma presa, mas entendendo o que ela está fazendo com planejamento, esse já é um caminho para quando ela começar a contratar, ela ter já as aberturas e as carteiras específicas de quem ela precisa trazer. Isso vai ajudar muito ela a não contratar errado, a ela, por exemplo, crescer da maneira correta, fazer uma escala controlada, entendeu? Escala controlada é uma estratégia visível em muitas grandes companhias de hoje. Sim. Que é assim, eu consigo atender até X, eu preciso escalar até X, eu não consigo ir até 2X, porque isso gera problema também. E isso também é uma área de planejamento que vai envolver marketing comercial. Para crescer, você precisa errar rápido, acertar mais rápido ainda, e para isso acontecer, cara, só analisando dados, métricas, o tempo todo. Sim. Né? A gente que trabalha com marketing, a gente está acostumado a isso o tempo todo, né? Talvez como assessoria a gente consegue errar e acertar mais rápido, porque a gente está olhando os números. Só olhando os números dá para gerar escala. Marketing é ciência, né, cara? No final das contas, marketing é totalmente ciência e análise de dados o tempo inteiro. Análise de dados do ponto de vista de campanhas, análise de dados do ponto de vista do comportamento do meu consumidor, do ponto de vista de olhar para dentro da empresa e ver, cara, talvez a minha empresa precisa de uma reformulação aqui para eu ajustar ela para o negócio, o tamanho que o negócio está ficando. Então, o marketing, na verdade, é ciência. Mas assim, você falou uma questão sobre o momento, né? Qual é o momento certo para o cara fazer isso? Desde o D0, o cara já tem que ter uma cabeça ampla, né? Para pensar sobre essas coisas. O problema é o cara ter essa cabeça ampla e querer fazer tudo de uma vez. Acho que o cara tem que aprender a fazer passo a passo. Mas do ponto de vista, já que a gente está no tema aqui, marketing estratégico, para mim, assim, marketing estratégico, venda, comercial estratégico, seja lá o nome que a gente puder dar, é você saber falar com o teu público, primeiro com o público certo. Então, assim, uma coisa que muita gente peca. O cara quer montar uma empresa, vou vender copo. Cara, beleza. Qual é teu produto? Qual é a base de preço do teu produto? Qual é o valor agregado do teu produto? E você tem que entender o teu produto. Qual o público que eu vou vender? Pra você entender, cara, esse público se conecta com esse copo que eu tô vendendo ou não? Exato. Entendeu? E aí eu entendo o meu público. E daí o cara começa. Agora eu vou conversar. Então é conversar do jeito certo, da maneira certa. E aí eu começo a ter o que você falou, da questão da ciência, dos dados ali por trás pra entender. E o cara começa a escalar. Agora, a partir do momento que esse cara começou a vender copo sozinho, ele era um representante, vendia copo sozinho. Esse cara cresceu, 50 mil mês de faturamento. Esse cara já tem uma pessoa com ele. Esse cara botou 100, 200 mil por mês de faturamento e ele tá crescendo, cara, que aí um ponto muito importante é que é o empresário aprender a descentralizar e aprender a contar com outras pessoas tão boas quanto ele, pessoas talvez melhores do que ele, que vão agregar à empresa. E daí ele pensar o seguinte, cara, eu não quero talvez ter um time de marketing interno aqui, mas eu posso contar com uma assessoria que vai montar isso para mim da maneira legal. E aí quando eu chegar talvez em 500 mil, 1 milhão de faturamento, eu vou chamar essa assessoria e falar, cara, me ajuda a fazer um growth aqui para eu poder internalizar meu time de marketing, monta para mim, porque esse cara vai estar em outro momento. É o que a gente estava conversando aqui no off. Por exemplo, eu acho que para cada momento é importante o cara entender o quanto ele tem de orçamento para aquele time, entendeu? Então, não
tem como comparar no ponto de vista de custo-benefício, ou seja, a margem que você precisa, porque em um momento inicial, o que você precisa? Vender. Você precisa de pré-vendas, vendas e pós-vendas. Todo negócio em early stage, que é essa fase inicial, é pré-vendas, vendas e pós-vendas. E você ter ali lucro líquido, margem em cima do que você está fazendo. Até a própria receita gerada é muito de vaidade, porque você pode faturar muito, mas tem um custo absurdo. Como que você aumenta a tua margem? Cara, trazendo uma assessoria de marketing para dentro do teu time, como para dentro do teu time ser uma assessoria externa. Talvez algumas pessoas se posicionem assim, do outro lado da mesa. Pelo menos na Mosaico, o que a gente vai tentar trazer para esse cenário? Sentar do mesmo lado da mesa. Ou seja, é uma assessoria que está ali mais como um parceiro estratégico montando o que está ali dentro. Quando ele chegar num determinado nível de maturidade, que ele entender que agora ele já tem orçamento para ter um time interno, vai ter um CMO, alguém que vai estar cuidando ali com analistas de marketing, as suas áreas, ele vai e estrutura melhor para essa própria assessoria auxiliar na montagem desse time, coordenar o time com o que está funcionando, e ele tem uma passagem tranquila de bastão daquilo que está sendo feito do ponto de vista da agência para quem está dentro de casa. Até porque é uma prática comum de empresas maiores, companhias maiores, terem time dentro de casa e contratar agência para operacionalizar a campanha. Normal. Porque é Muito difícil normal. achar alguns profissionais, né? Exatamente. Tipo, colocar um gestor de mídia paga, por exemplo. É difícil encontrar um profissional bom. Sim. Se a gente for ver, até alguém com capacidade analítica, com skills de dados, é difícil de trazer. Pro marketing, tá? Porque normalmente essas pessoas elas têm habilidades e competências meio diferentes do que o marketing está acostumado a trazer. Por muito tempo, o marketing ele era muito feeling driven e trazendo de fato um ponto de vista artístico, que tinha que ter alguém com uma capacidade ali de poder analisar. Eu ia chamar de dom aqui, mas o dom é um presente, né? Que o cara tem ali, chega e fala, não, eu tenho essa capacidade de criar e já acertar, enquanto existia uma área de marketing. Eu sou formado em marketing e existiu esse estudo, né, na minha formação, que é de inteligência de marketing, que essa área está sendo desconstruída porque existem pessoas agora com capacidade analítica que já estão inseridas, não precisa de uma área de inteligência de marketing. A cultura data-driven, ela já está totalmente inserida no que é feito no digital. Então, por exemplo, isso não quer dizer que essas coisas são completamente antagônicas, diferente do que às vezes o empresário pequeno pensa. O que o maior já está adaptado a ver que elas não são antagônicas. Elas são cíclicas e elas são bem complementares. Então, por exemplo, a minha área criativa, ela vai ser orientada pelo resultado das minhas campanhas de premissa. Eu vou olhar esses dados e vou direcionar a minha área criativa, vou fazer uma nova campanha, a área de dados ela analisa, vai ali trazendo e a gente vai ganhando tração. Como que você faz isso? Encontra profissionais com essa capacidade com orçamento reduzido. É difícil, entendeu? Você encontrar. Exato. E, pô, se você for montar um time, ou às vezes você vai contratar um social media que ele vai ser o faz tudo, ou você vai precisar ter alguém que vai direcionar esse social media. Então acaba sendo muito custoso para o empresário com PME que está começando, fatura 50, 100 mil. Exato. É melhor ter alguém que faça isso. Desse ponto de vista aí, puxando assim acho que talvez seja interessante até a gente aí conversando mais com o empresário agora aqui. Vamos supor, o cara tá aqui nesses 100 mil por mês, 200 mil por mês, tentando escalar o negócio dele, o cara, tentando ajustar custo, aquela coisa toda. E a gente falou de coisas importantes aqui, de dados, de personalização, de entrega. Pô, como é que o Igor falou várias coisas aqui interessantes do ponto de vista de como o marketing se transformou, como é que ele tá agora dentro das empresas e tudo mais. Só que aí você olha pro empresário, e aí vamos olhar pra gente também aqui, né, cara? Olhando do ponto de vista assim, nossa, cara, vou colocar dinheiro numa assessoria de marketing, vou colocar dinheiro numa agência de marketing, né? A gente falou de mão de obra que não tá qualificada. Sim. E essa mão de obra que não tá qualificada, muitas vezes tá dentro das empresas que prometem alguma coisa e, cara, não entrega. Quantos clientes a gente não já atendeu, Pedro, que o cara chegou e falou assim, cara, eu já tentei e não foi muito por aí. Que é aquela questão do cara tentar, o cara muita não ter... gente machucada por aí. Vocês dois, assim, eu sou mais do ponto de vista comercial, vocês são do marketing mesmo. Cara, o que talvez possa ajudar esse empresário a pensar de maneira diferente, a tirar um pouco esse bloqueio dele com esse mercado? É o quê? Uma assessoria que seja mais estratégica, um negócio mais personalizado? Como é que pode ser isso na cabeça de um cara que já botou dinheiro nisso e talvez pra ele não deu muito certo, assim?
Eu acho que para ele voltar a investir nisso é geração de confiança. Ele tem que confiar que você não entende só tecnicamente, mas que você pode ser o parceiro dele no negócio. É o cara que vai sentar, como o Igor falou, do lado dele, senta na mesma mesa e a gente conversa para fazer o seu resultado acontecer de verdade. Assim, essa geração de confiança é o que vai gerar uma quebra de bloqueio. Porque por entrega, todo mundo está falando que faz. Mas aí volta para a relação com o cliente, relacionamento com o cliente, a geração de experiência para o cliente. E aí, como é que você vai gerar experiência? A gente pode gerar experiência fazendo uma reunião, por exemplo, online, ou uma reunião presencial, para ele te olhar olho no olho, ver que você entende do que você está falando. Mais do que mostrar print de resultado e tal. Porque acaba que a gente tem um mar grande aí de pessoas que acabam vendo o marketing hoje como um problema. E marketing, na verdade, não é problema. Na verdade, o problema foi a pessoa que te prometeu alguma coisa, mas no final ela não te entregou, né? Então, o marketing não é esse problema. Do ponto de vista teu aí de marketing, que seja... Eu enxergo assim, pessoal. Nós temos o mercado de medicina, por exemplo. Beleza, o mercado de medicina. Ainda assim, ele não é composto só por médicos bons, infelizmente. Então, você precisa primeiro entender com quem você está conversando, entender o track record daquela empresa e se de fato ela é uma empresa na qual você pode confiar o seu suado orçamento para marketing. Como que você pode fazer isso? Conversando com as empresas, entendendo os resultados passados, entendendo a seriedade do trabalho, entendendo como é feito o processo de trabalho da empresa. Porque às vezes, vamos lá, vou dar o nosso próprio exemplo disso aqui, como um exemplo positivo. Se a pessoa sentar com calma, fazendo um benchmarking e conversar com a Mosaico e conversar com uma agência X por aí, que tem um gestor de tráfego que saiu agora da capacitação e que está montando a sua agência ali, ela vai entender os níveis de maturidade e entrega que tem em cada uma delas. Então ele vai perceber que uma é iniciante e que olha só para o ponto de vista operacional, a pessoa sabe apertar os botões e sabe fazer alguma coisa ali para poder gerar métricas na ferramenta, e ela vai olhar que nesse ponto da Mosaico que eu estou trazendo, existe um time qualificado, existem clientes com um bom leverage, né, com uma boa média e de resultado realizado e de tamanho também, porque à medida que o tempo passa, as pessoas vão perdendo medo de operar com o dinheiro do parceiro. Então, por exemplo, que é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade. Tem muita responsabilidade, na verdade. Exato. Então, por exemplo, no momento em que a pessoa está pesquisando, ela tem que imaginar assim, essa empresa, ela é o meu bebê e eu vou procurar agora um pediatra que vai acompanhar o meu bebê por alguns anos. E tem um outro ponto também, que você falou de empresa que é um bebê, na hora que você for escolher, quando o empresário vai escolher uma empresa, e a decidir por aquela assessoria, diferente do médico que você está falando, né? O médico, você vai no hospital, Sim. Você não tem como pegar, né, a cartela ali, não, eu quero ser atendido por esse médico aqui. Sim. Você vai ser atendido por aquele primeiro médico ali, se ele é bom, se ele é ruim, você vai descobrir no meio do caminho. Uhum. Agora, uma agência, que é um serviço, uma assessoria, uma entrega, você consegue fazer essas escolhas. Só que aí vem um outro ponto. Depois que a gente entra, como que é feita uma contratação CLT, por exemplo? Você contrata a pessoa, ela tem um período de experiência, né? Aí as pessoas contratam uma assessoria e esperam que em 30 dias você entenda tudo sobre o negócio. Quando você precisa aprender um monte de coisa sobre aquele público, aquelas campanhas que estão rodando, etc, para aquilo ali gerar dados e você de fato conseguir maturar aquilo ali para escalar, né? Aí você fica, quero o contrato de 1 mês, aí faz 1 mês de contrato. Suas campanhas começam a performar. Aí você para, porque não deu resultado. Entre aspas, você não deu tempo, porque o marketing, você precisa de um médio a longo prazo para você conseguir gerar resultado. Então você rodou ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, parou. Aprendizado de máquina parou também de rodar. Perfeito. Aí depois de 2, 3 meses você volta. Aí o aprendizado de máquina rodou de novo. Você parou, porque não deu resultado. Aí você vai ficar sempre nessa e nunca vai gerar resultado em marketing. Ou seja, o cara hesita, ele coloca, ou ele tenta, ou ele coloca alguém para executar para ele,
mas ele não tem a paciência ou a maturidade para deixar os dados falarem o caminho que a gente tem que seguir ali para dar o resultado de fato para ele, né? Então, isso é um ponto muito importante, que é de fato você não só executar, mas você aprender a executar da maneira certa, Sim. que é a questão dos dados, né? É a gente voltar pro plano de voo nesse ponto. Voltar pro plano de voo. Ele tá vendo ali, não deu resultado. Tá, mas o que é resultado? Qual foram as métricas gradativas? Quando você está estruturando, né, métricas, de fato você estrutura a primeira, você define a primeira, que é a North Star Metric, que é a métrica principal do negócio naquele período, e todo o time da companhia vai trabalhar para alcançar aquela North Star Metric. E isso é só para poder enfatizar a relevância que essa métrica tem para a empresa. Porque quando você define essa métrica estrela do norte para que ela seja a guia das ações, toda a empresa vai trabalhar para aquilo. E as suas métricas secundárias. Então, às vezes, a pessoa está olhando em um período inicial, por exemplo. Mas eu não tive resultado. Ela quer sair de 0 a 100 de uma vez e ter um resultado expressivo. Não é assim que acontece muitas vezes. Se acontecer, é ótimo, mas a gente não pode usar a exceção como regra. Então, como que é? É um crescimento gradativo. Por isso, precisa de planejamento. É um planejamento bem feito que vai te colocar com o pé no chão ao mesmo tempo que com uma boa visão dos próximos passos, para entender assim, eu vou alcançar esse, quando eu alcançar esse eu já vou tentar alcançar. E você vai ajustando à medida que vai acontecendo. Agora, vou defender um pouco, a gente falou do nosso mercado, defender um pouco o lado do empresário aqui também. Tem gente ruim pra caramba também, que tá querendo vender gato por lebre, vai. O cara quer vender o serviço, cara, assim, e aí talvez a galera vai me bater aqui, porque eu falei que tem gente ruim, mas tem gente ruim mesmo. E não é culpa, talvez, do cara ser ruim, é do cara não dar tempo dele aprender, dele sentar com alguém que sabe mais e escutar, e entrar numa assessoria, e trabalhar pra ela, e ver como é que funciona, pra daí o cara... Então, a gente viu um mercado que cresceu muito, cara, a internet veio crescendo, tecnologia crescendo, empurrou naturalmente esse mercado. Com um montão de gente que foi o que ele falou, operacional, que sabia apertar botão. Mas, cara, é uma coisa tão séria e tão estratégica para uma empresa. E, cara, se eu não consigo ter uma assessoria de marketing, uma assessoria de performance, growth, seja lá o que você quer falar. No nosso caso, a gente faz marketing, vendas e tudo mais. Que entenda de negócio, eu não vou conseguir ter a estratégia correta para o meu negócio. Porque não é uma conversa, tipo assim, o que você quer? Eu quero o cliente. Então a gente vai apertar um botão aqui na ferramenta e vai começar a chover cliente. Não, cara, eu preciso entender o teu negócio. E não só do ponto de vista de público, não. Preciso entender a tua empresa, preciso entender quem é você, que mercado você tá. Isso é o que faz a gente conseguir conectar uma campanha. E quando eu falo campanha, eu posso estar falando dela de maneira orgânica, eu posso estar olhando para ela, cara, se você melhorar o teu branding, talvez a gente consiga trazer mais resultado. Eu posso estar falando do digital, eu posso estar falando de uma série de coisas. Cara, quantas empresas a gente não pega que o cara fala assim, cara, eu preciso de cliente. Aí tu olha pra base de clientes do cara e fala, você já fez alguma campanha pra esses clientes que já compraram de você? E o cara às vezes nunca fez uma campanha pra ele não dar base. Nunca fez um remarketing. Campanha de indicação. O cara tá investindo dinheiro fora do lugar certo. Que é isso, uma assessoria de fato de gente que já passou pelo mercado, já tem experiência de negócio, consegue trazer essa visão mais ampla pro empresário. Então assim, acho que são 2 pontos. De novo, tem gente ruim pra caramba no mercado, como em qualquer mercado, mas tem gente muito boa. Mas trazendo pro lado do empresário mesmo, cara, se você tá sentado numa cadeira se propondo a ser um empresário, pense na forma como você vai colocar seu dinheiro. Agora, também não seja uma pessoa que não quer investir para a tua empresa crescer. Se você quer crescer sem investir, também não funciona. Então, acho que é um pouco disso. Eu vou mais profundo ainda no ponto de vista de, assim como qualquer mercado que tem pessoas ruins, o marketing, ele teve um crescimento muito exponencial de pessoas ruins, porque ele se tornou uma oportunidade para pessoas que querem migração de carreira baseado no financeiro, e nada contra com isso, mas existe um tempo até a pessoa se identificar, conseguir de fato ter resultados primários e experiência e tudo mais. E isso atrapalha na hora que a pessoa do outro lado, né, nesse caso o empreendedor, está trazendo esse profissional de marketing pensando que ele sabe fazer um planejamento estratégico, que são coisas não necessariamente iguais. Quando você tem uma assessoria de marketing com uma boa estrutura e você começa a entender que o planejamento estratégico requer conhecimento de negócio, você começa a entender melhor da importância de ter pessoas experientes, e nesse caso você investir às vezes até um pouco mais do que você investir em alguém inexperiente vai te privar
de um prejuízo bem relevante que você vai ter no futuro. Perfeito. Eu vou dar um exemplo. Teoricamente, existem 21 canais de tração para as empresas. Por muito tempo foram considerados 19, teve evolução da internet e chegamos a 21 canais. Eu lanço um desafio. As pessoas não sabem nem listar esses 21 canais. Se você conhece os 21 canais, você liste e entenda como você aplica isso numa estratégia. É difícil, não é algo simples, porque você precisa minimamente ter operado parte desses canais. Não precisa nem todos, porque é difícil você operar todos os canais, mas parte desses canais. Entendeu? Então, Sim. como eu cruzo esses canais? Muito foco em um canal só. Isso, a gente teve uma conversa há pouco tempo com um parceiro nosso sobre isso. Eles vão usar um veículo de um canal offline, só que esse veículo ele não tem mais a mesma relevância de audiência, mas ele tem relevância em autoridade. Aí muitas pessoas estão desistindo do veículo offline porque falam assim, não, mas não me dá alcance de pessoas, entendeu? Não me dá... Tá, mas e se você fizer uma estratégia de cruzamento de canais e você aumentar a tua autoridade e levar para o maior número de pessoas assistirem isso pela internet? Sim. Entendeu? Então, fazer cruzamento de canais e elencar esses canais para uma ação é algo importante que requer experiência e que com certeza vai fazer com que o empresário consiga crescer sem ter uma preocupação de se está indo para o lado errado. Excelente, excelente. Cara, e aí do ponto de vista... A gente tá falando muita coisa boa aqui. Eu acho que o cara que vai assistir isso aí, acho que ele pode pegar, botar lá no... Em vez de botar no 2x, bota no menos 2x, vai devagarzinho, assim. Tem gente que fala rápido aqui. Não, se deixar. Eu sou um que Se juntar eu e ele, 4x e meio. Mas, cara, e como é que a gente pode pensar, assim, para trazer uma clareza? O cara que é empresário, que tá assistindo isso, o cara que tem lá sua história de advocacia, o cara que tem, sei lá, seu e-commerce, o cara que tem a clínica dele lá de medicina estética, é um médico e tal, e tá, faz sucesso, mas quer escalar um negócio e tudo mais. Como é que realmente o marketing estratégico funciona? Como é que a gente consegue falar... Você é um cara que, sabe muito sobre como é que eu vou integrar funis de vendas e canais de vendas. Como é que eu faço isso e depois eu, monto qual é a estrutura comercial ideal para montar, para fazer isso acontecer. Então, acho que isso é importante porque acho que dá clareza também pro empresário. Falar assim, cara, os caras falaram um montão de coisa. Aí, do ponto de vista prático, como é que ele bota isso para funcionar? Como é que a gente pode ajudar ele nisso, assim? Isso é uma pergunta para mim? Pra gente falar. Joguei na mesa. Boa. Quer começar? Pode. Bom, eu acho que a primeira coisa que faz muito sentido dentro do cenário dessa estruturação conjunta é ele entender um ponto principal que a gente falou aqui um pouco mais cedo, que existe o cruzamento entre a área comercial e a área de marketing, e é importantíssimo haver essa integração para que a pessoa tenha um bom resultado, entendeu? É um bom retorno daquilo que está sendo feito. Então, essas integrações de funis, a pessoa entender através de uma assessoria como está sendo estruturado e como ela vai alocar os recursos dentro dessas áreas, já é um ótimo caminho para ela começar a pensar assim, eu preciso estruturar esses funis, eu preciso conectar marketing e vendas, por mais que às vezes eu não tenha muitas pessoas para isso, e eu vou fazer isso através de uma assessoria, entendeu? Trazer essa conexão, e depois que essa máquina rodar, o próprio resultado do negócio passa a ser mais previsível. E aí eu retomo o controle da companhia, entendeu? Então, por exemplo, com boas estruturas de funis de vendas e os funis de atração de leads, por exemplo, se a gente conseguir botar isso rodando e ter boas métricas, eu retomo o controle no seguinte, eu estou investindo R$3.000 por mês e eu estou trazendo de volta R$35.000 por mês. Eu acho até que a conta vai ficar difícil, que eu chutei o 35, mas vou fazer aqui de forma aleatória. Eu já sei que se eu investir 6, não necessariamente eu vou ter 70. Eu posso ter 80, porque eu tenho o resultado da máquina, como você falou aqui um pouco antes, o aprendizado de máquina rodando, os funis bem estabelecidos e a gente entendendo onde vai alocar o recurso no canal. Então, não é uma matemática também super certa. Não é super certa, mas te dá o controle, 3, exato. 10, amanhã eu boto 6, bota 20. Exato. Assim funciona. Exato. Não é necessariamente assim. Mas ainda assim, você sabe que em média, considerando a margem de erro, ali, você tem um controle maior. Você decide quando quer crescer, não foi sem querer. Bom. Entendeu? Eu vou decidir aqui quando eu vou crescer, porque os funis estão bem alocados. Eu não sei se a pergunta era exatamente essa, mas... Também por aí, porque assim, eu queria até trazer do ponto de vista prático pra pessoa mesmo que vai olhar isso aqui e vai falar, cara, como é que eu posso aplicar? Então assim, acho que tem primeiro... A gente falou de várias coisas sobre entendimento de público e daí você vai criar o funil ideal para aquilo ali dentro da tua campanha, né? Você pode criar funil onde você vai ter uma jornada do cliente mais voltada para entregar autoridade, educar e levar o cara para um canal seu.
você pode ter um funil onde se você é um cara de autoridade, se já tem uma entrega, ou se você vende alguma coisa que é uma dor muito latente do teu público, cara, você pode montar uma esteira de produto que você consiga aumentar teu LTV, o teu cliente navegar mais na tua, entregar mais dinheiro para você, sim, conforme ele navega na tua esteira de produtos, e ao mesmo tempo você reduz o custo que você teve para adquirir aquele cliente ali. Então você tem que entender isso para você montar essa campanha. E, cara, tem que ter um alinhamento muito grande com o time comercial. Então, assim, isso tu pode falar. Que vocês estão falando de CAC e LTV. São duas métricas que pelo meu tempo de mais de 10 anos de marketing, eu vejo que os empresários não olham para isso. Tipo assim, investi 3 mil reais, me gerou 30 mil de vendas e reclama do resultado. Sim. Irmão, onde você vai colocar dinheiro que vai te voltar 10 vezes, tudo bem, tem vezes que não volta. Né? O marketing ali você fez tal, não voltou, porque o gap você tem que encontrar. Tá no marketing, tá no lead, tá em vendas, mas às vezes volta. E volta e você não vê. Ou às vezes volta e você não olha no LTV. Se você tem um serviço recorrente, por exemplo. Você tem um serviço que a pessoa, no seu LTV recorrente, ela fica ali 10 meses. Sim. E você não calcula isso. Sim. Meu CAC foi alto no primeiro mês, mas eu ganho no LTV. Então, essa é uma dificuldade enorme dos empresários. Cara, e aí, além dessa dificuldade enorme dos empresários, e aí, vamos lá, o empresário conseguiu entender isso, né? O cara trouxe pra dentro e tal. A gente vê empresários que entenderam, que já trabalham com a gente, ou trabalham por aí no mercado, mas pessoas já estão nessa jornada bacana, que aí, cara, um recado que fica pra galera aí, cara, o pessoal do marketing, o pessoal do comercial, vocês precisam ser amigos, cara. Você ter uma guerra dos dois. Ser amigos e parar de guerrear. Provavelmente a gente tá, cara, um montão de empresário vai olhar e falar assim, cara, eu tô cansado, tô dor de cabeça de fazer reunião de feedback com o meu time de marketing, e aí eu faço reunião de feedback com o time de comercial, e um fala do outro, e o outro fala do um. Ah, não, mas o comercial não vende. O lead é ruim. Cara, o comercial não vende. Primeiro, tem que ter alinhamento semanal. E alinhamento semanal, galera, não assim, conversa pra boi dormir. É de fato, da onde veio, como veio, analisar as conversas com o lead, ver se realmente está qualificado, se o cara tá vindo de um lugar que realmente é onde você quer atingir ele. Você fazer essa análise e, cara, e aí aprendizado aqui para todo e qualquer empresário. Aprenda a colocar meta no teu negócio. Meta pro time de marketing e meta pro time comercial. A maioria das vezes, ou a gente só tem a meta pro time comercial e o cara é muito bem remunerado. Às vezes ele é um vendedor ruim, teu time de comercial é fraco, mas o marketing é muito bom e altamente qualificado. Então, eu tenho uma fricção menor para vender aquilo ali. Às vezes, eu tenho um marketing fraco e o comercial faz coisas mirabolantes para tentar vender e às vezes não vai conseguir vender porque, cara, o lead tá ruim. Cara, coloca meta. Então, assim, você tem que ter uma contribuição como marketing na receita da minha empresa. Então, assim, como é que você pode contribuir com a receita da minha empresa? Cara, você precisa ter um marketing estratégico a ponto de entrar um lead altamente qualificado para facilitar a minha venda. E aí, se você tem uma fricção menor, uma tensão menor na venda, porque você trabalhou bem o alinhamento com o marketing, o alinhamento com vendas, amigo, aprenda a cobrar teu time comercial, porque se o lead está qualificado, tem que vender. Empresa que não vende, morre. Então, ponto. Então, assim, eu acho que o que a gente vê muito, cara, às vezes até conversando com os clientes, falta um alinhamento muito grande entre o marketing e o time de vendas. A gente tem que entender o seguinte, e aí, cara, assim, se você é empresário e você não consegue lidar com isso, me desculpa, você tá errado. Porque quem manda na sua empresa é você. Então tem que ter um alinhamento, ponto final. É isso. Então assim, se não alinhar, você criou a tua estrutura de marketing, e aí você vai criar a tua estrutura comercial. Qual é o funil ideal para uma estrutura comercial? Preciso de pré-venda? Tem empresa que não vai precisar de pré-venda. Tem empresa que você vai ter que ter um vendedor sênior, que é uma questão mais técnica, que ele vai precisar falar da parte, ser um cara mais consultivo. Tem empresa não, que vai precisar da pré-venda para fazer um processo de qualificação, jogar para um closer, ou para um vendedor, ou para um especialista, para ele fechar a venda, e eu vou ter um time de sucesso do cliente que vai fazer aquela parte de gerenciamento da conta. Então, agora, você tem que entender disso, e se você não entende, a gente tá aqui para te ajudar a entender, que é esse ponto de vista que a gente tá falando, né, Pedro? Que é essa questão de, cara, como é que eu primeiro entender meu negócio, criar a estrutura certa e alinhar essas estruturas. E aí vai pra parte que você comanda muito bem, que é a parte de dados. É uma história bem completa, bem grande, que o empresário precisa entender para ele poder criar um negócio que de fato tenha potencial de escalar, né? Olhando para isso que você tá falando, cara, para mim, o que eu entendo é vaidade as pessoas ficarem lutando entre marketing e comercial. Falta de humildade ficar lutando entre marketing e comercial e falta de entendimento que o resultado da empresa é o primordial. Sim. A venda, o crescimento da empresa é o primordial. Sim. Se o gap, o problema, tá no marketing, ajusta. Seja humilde, entenda que não tá funcionando. Ajuste. Se o problema tá em vendas,
seja humilde, entenda, ajuste. E não querendo defender o emprego ou a função que está naquele momento, mas em prol do resultado da empresa. E aí o que acontece? Muitas das vezes o empresário acha que existe um problema em um lado e outro, porque eles estão defendendo as suas posições, e aí resolve chutar o balde de alguém e perder, às vezes, até ótimos profissionais com isso. Até porque essas áreas, elas se retroalimentam, né? Você gera inteligência comercial. Quando você está vendendo, você está sabendo por que a pessoa está dizendo que não. O que você sentiu na hora da venda. Ou por que ela está dizendo que sim. Que tipo de lead fecha de qual maneira. Qual abordagem você usou para fechar com aquele lead. Isso também alimenta o marketing. Agora eu tô falando pelo outro lado mesmo. Porque às vezes o marketing, ele vai vir com aquela estrutura. Às vezes ele não fez uma boa qualificação do lead. E aí o comercial teve maior fricção para vender. Ou não conseguiu vender pela fricção. Mas se essas duas áreas trabalharem em conjunto, até porque hoje existe uma área de receita, de revenue nas empresas, que é justamente a união entre o comercial e marketing para ser uma saída para acabar com essa guerra, porque é muito importante a informação gerada pelos dois lados, entendeu? Isso é muito importante mesmo. É muito importante, porque isso vai reduzir muito seu CAC. O seu trabalho interno vai aumentar o seu LTV, mas isso ajuda também a você ter clientes mais qualificados que tenham um LTV mais longo. E aí você pode, trazer soluções para poder aumentar o LTV. E isso é mais importante do que as pessoas imaginam. Porque no corporate ou nas startups é mais comum do que as pessoas imaginam o cálculo de LTV sobre CAC. Porque é isso que a Venture Capital olha. Ele olha o seguinte, o quão relevante é esse negócio no ponto de vista de rentabilidade. Como é esse cálculo? LTV VAC. É isso aí. Aí eles usam de parâmetro LTV sobre CAC para saber a operação, tá? Não o ponto de vista da empresa toda. Seria outro podcast para falar sobre isso, mas sobre a operação. A operação, ela é rentável? Ela é saudável? Como calcula? LTV dividido pelo CAC. Porque não adianta nada, o cara tem um custo de aquisição altíssimo. Exato. E, cara, no final, o que a gente tá querendo dizer é, no final, o teu cliente não te paga aquilo que ele deveria quão pagar. relevante é a operação. Então, a tua operação pode ser irrelevante ou não. E aí, falando do ponto isso, vai dar outra conversa, mas o cara vai botar o dinheiro dele em capital de risco, né? O cara vai botar o dinheiro dele, ele tem que pensar. Exato. E aí, você falou da questão, a gente falou do alinhamento entre marketing e comercial, e você tocou num ponto bom. E aí eu, como um vendedor já há bastante tempo, assim, cara, vendedor é um bicho que tem ego, cara. O cara tem ego, ele acha que ele sabe todas as técnicas, que ele é um encantador de clientes e tudo mais, e vai. Cara, você tem que também explicar pro teu comercial o seguinte, cara, assim, deixa de ego e chega pro marketing e fala assim, bicho, cara, vamos conversar sobre o lead e traz ideia, traz feedback. Então, do ponto de vista, eu acho que tem um ponto legal de a gente fazer uma outra rodada de conversa para falar sobre cultura empresarial. Sim. Porque isso aqui tá ligado diretamente à cultura que eu coloco na minha empresa. Porque eu posso sim ter uma cultura, cara, de bater meta, uma cultura de buscar resultado a qualquer custo, mas eu tenho um ambiente saudável onde as pessoas se comunicam em prol daquele objetivo que foi que você falou. Não é porque eu tenho uma cultura de resultado que meu ambiente é hostil, muito pelo contrário. O ambiente hostil é porque você não sabe alinhar as equipes. Sim. Se você consegue construir um time onde as pessoas se conectam, se falam, e você coloca todo mundo olhando para um objetivo comum, eu vou chegar pro Igor e falar, cara, tu é do marketing? Deixa eu te falar. Cara, talvez o lead não tá vindo muito qualificado. Olha só as conversas aqui. Vamos tomar um café hoje. É isso que vai acontecer. Vem aqui, senta aqui pra gente tomar um café, vamos olhar o lead. Escuta a ligação aqui comigo. Pô, o cara falou que fatura 10 mil reais por mês, a gente tá buscando um cara de 500. Como é que a gente pode melhorar? E você traz ideia. Então, tem muita coisa que o empresário tem que pensar, ele não precisa ficar desesperado pra isso, mas são coisas que, assim, e aí a Mosaico pode ajudar muito nisso, mas são pontos extremamente importantes pro cara colocar, pensar no negócio dele, se esse cara de fato quer crescer. Se ele não quer crescer, não era pra nem estar assistindo aqui. Quando vai falar de cultura organizacional, é isso, cara. Se você monta um time e você acha que tem uma flor muito bonita no teu jardim, no fundo ela tá comendo todas as outras flores. É isso. Vai minando a cultura do teu negócio até o teu negócio quebrar. Sim. E, cara, falando um pouco da Mosaico, né? Acho que é importante a gente falar também aqui como é que a gente pode ajudar o empresário nisso do que a gente falou. Então, qual é o nosso... A gente explica pra galera aí, Pedro, como é que é o nosso jeito de fazer marketing, assim, por que a gente é diferente, sacou? Acho que a gente já deu bastante coisa aqui do que a gente é diferente. E a gente, de fato, olha pra negócio. Mas qual é o nosso jeito de fazer marketing? Como é que a gente pensa aí? Porque você criou isso tudo. Então, qual é a nossa cabeça para ajudar o empresário aí? O que a gente é diferente de todo mundo? Cara, o que é diferente? Pegou de surpresa, mas... Primeiro, é tudo que a gente falou aqui mesmo. Boa. Mas envolve o nosso pensamento estratégico, nosso pensamento de negócio. É isso, cara. E envolve a gente olhar CAC, LTV, realmente sentar do lado da mesa do empresário e querer fazer isso junto com ele.
Tá? Acho que essa é a nossa diferença na Mosaico. Além de todos os processos, organizações, atendimento ao cliente, que faz muita diferença, a nossa paciência em ensinar ao cliente o caminho que às vezes ele não aprendeu durante o mercado ou em nenhum lugar, do que a gente tem de experiência com mais de 100 clientes sendo atendidos, diferentes tipos de negócio. E aí a gente pode trazer experiência de B2C, de B2B, trazer experiência de negócio local, trazer experiência de lançamentos, coisas que agregam muito para o empresário. Sim. Cara, a gente já tá junto há muito tempo. Eu acho que tem algumas coisas dentro disso que você falou que, de fato, assim, mudam um pouco o patamar que a gente entrega, né? E aí não é... puxando sardinha pro nosso lado mesmo, tá, pessoal? Mas, assim, a gente é primeiro aficionado por entregar bem. Acho que, assim, eu vejo o quanto a gente se dedica a olhar processo o tempo inteiro, tá errado, o quanto a gente fica lá na sociedade da empresa, discute e briga e volta e faz call. Cara, por que a gente não entregou bem ou por que a gente pode fazer melhor para entregar aquilo ali para aquele cliente ali? Eu acho que é muito ruim o cara investir o dinheiro dele em alguma coisa e ele não ter a entrega na qualidade que ele merece, porque ele investiu o dinheiro dele. Então, essa responsabilidade que você trouxe para dentro da empresa com uma questão de, cara, é sério eu lidar com o dinheiro do empresário que tá confiando em mim? Então, eu preciso entregar no mesmo patamar que esse cara merece a entrega. E tem uma questão, quando você me chamou para ser sócio e tal, que para mim foi muito importante, que é a questão de fato de a gente conseguir personalizar o serviço. Eu acho que não tem nenhuma reunião que a gente fez junto com o cliente até hoje, ou separado, que a gente não tentou entender o negócio do cara e personalizar aquilo ali pro cara. Fazer de forma modular, né? Exato, e modular o negócio pro cara. Então, eu acho que isso também passa por o que nós falamos do marketing estratégico, né? Então, acho que a empresa que chega pra gente, o cliente chega pra gente, o empresário que vem conversar com a gente, uma coisa ele pode ter certeza. Ele pode ter certeza da garantia de que a gente vai buscar ao máximo se aprofundar e entender o negócio dele para personalizar ao máximo a campanha para ele, seja ela qual for. Digital ou não, nas redes sociais ou não, independente do negócio dele, a gente tem esse foco muito grande. Então, acho que é um ponto muito positivo que você traz também, né? Toda a experiência que você tem de mercado e trouxe para dentro da empresa é o que a gente tenta passar para a equipe, passar para a galera. Então, acho que são coisas que de fato fazem diferença, por isso que o nome é assessoria, né? Eu acho que a assessoria traz essa coisa de, cara, deixa eu sentar do seu lado, primeiro te entender. Qual é a tua necessidade, qual é a tua demanda, o que você faz. E a gente pode ajudar não só do ponto de vista do marketing, mas do ponto de vista da venda, né? Ou seja, esse cara, porque assim, no final das contas, você concorda, o cara tá trazendo lead pra caramba, mas a gente pode arrumar um problema ou uma solução pra ele. Se esse cara não tem uma estrutura comercial... Vai ser um grande problema. Ele vai ter um problema. E é que geralmente o que a gente faz? Temos vários clientes que já demandam a gente, cara, cria minha estrutura comercial porque tá entrando lead e eu não tô conseguindo atender. E eu não tenho time pra atender. O que você faz? E a gente vai lá e ajuda o cara a criar essa estrutura comercial. Então são coisas importantes do ponto de vista de negócio que eu acredito muito, assim, que fazem da gente um posicionamento diferente no mercado, sabe? Entregar a solução pro problema. Eu queria complementar com um ponto aqui que é o seguinte. Normalmente, nós temos as pessoas talentosas e aquelas que são obcecadas, né? A Mosaico, ela tem uma capacidade de unir o talentoso obcecado. Então, o board do time tem o talentoso obcecado. E aí o nível vai mais lá em cima. Ninguém tem fórmula mágica para poder gerar o super resultado para ninguém. Mas a pessoa pode ter a capacidade de bater tanto numa pedra até encontrar o caminho certo para poder gerar esse resultado. Então, não é só sobre obsessão, não é só sobre talento, é sobre o cruzamento dos dois para poder bater até o resultado aparecer. Se existisse uma fórmula mágica de negócio, todos os negócios funcionavam. É isso. Mas a Mosaico tem a capacidade de encontrar um caminho, de manter esse negócio crescente, sem gerar um grande problema, por exemplo, para o outro lado, no sentido de falta de resultado. Porque em alguns locais a pessoa pode encontrar pessoas talentosas que não estão a fim de gerar resultado e encontrar pessoas que de fato estão se dedicando a gerar resultado, mas não são talentosas, isso requer tempo. E quando ela encontra esses dois, ela consegue gerar um caminho de resultado mais rápido. E é o que eu acho que a Mosaico pode oferecer. Perfeito, cara. A gente falou aqui de todos os pontos cegos, ou grande parte, não todos é muito, né? Falou de grande parte dos pontos cegos aqui que podem ajudar os negócios a mudarem resultado. Então esse foi o nosso primeiro podcast, Ponto Cego. Acho que feito com muito louvor. Boa. Excelente. Boa. Vamos.